que é a utopia? É um ideal que, por mais que seja realizável ou não realizável, ou realizável em parte, é aquilo que põe em movimento a ação. A questão da utopia, ela é fundamental porque ela se liga à ideia da espera e da esperança, ou seja, a questão do futuro entendido como sempre em aberto. Então, no momento em que há uma espécie de retração desse desejo de uma outra coisa, de uma transcendência com relação a um presente adverso, a questão do futuro se torna tanto mais importante quanto aquelas faculdades da alma, que, sobretudo a imaginação, devem ser mobilizadas. Uma das questões, me parece, que dificulta essa abertura para o futuro é que ele não é mais vivido como uma esperança, mas como uma ameaça, por várias razões, seja pela ameaça do desemprego em massa, seja pela ameaça das pandemias, seja pela ameaça da perda daqueles elementos básicos que determinavam a democracia, quer dizer, a segurança, a sobrevivência, justiça e liberdade, que eram promessas das experiências democráticas, por mais diversas que elas sejam nos diferentes países. Esse ideário era um ideário que sustentava muito a abertura do tempo. A partir do momento em que nós temos toda a conjuntura internacional, né, isso que se chama mundanização, ou mundialização, ou globalização econômica, nós temos o deslocamento de populações inteiras. Não se trata de populações que episodicamente emigram, ou por questões econômicas, ou por questões de perseguições políticas, são desenraizamentos em massa, sem dia seguinte, que atravessam o mar, fazem a experiência do naufrágio, ou atravessam o deserto, com provações extremas. Isso é quase que a condição do mundo contemporâneo. É uma espécie de espera sem horizonte de espera. É uma espécie de fechamento do futuro, e a imaginação, ela retroage no sentido que ela fica confinada diante de uma racionalidade que os frankfurtianos chamaram de racionalidade instrumental. Quer dizer, é a lógica dos meios e fins, o máximo de resultados com o mínimo de tempo. Ou seja, todo aquele tempo que é dedicado à utopia, ou seja, à imaginação, à construção de um mundo ideal, seja para a nossa vida, seja para a coletividade, requer um espaço vazio, um tempo em que nós possamos ser os artesãos da nossa vida. Ora, como esse tempo precisa ser longo, e nós vivemos um tempo acelerado, quer dizer, um tempo sem tempo, nós esperamos sempre que as soluções venham de fora. Ou seja, a passividade do sujeito chegou a tal ponto que a proliferação das indústrias culturais são a expressão máxima, não é, dessa perda da imaginação como uma faculdade superior do pensamento, porque é através dela que nós podemos articular sonhos, fantasias e pensarmos o princípio de realidade e o princípio do prazer no sentido do alargamento e da compatibilização entre o princípio de realidade e o princípio do prazer. Ou seja, reconhecer que há elementos utópicos no realismo e há elementos realistas na utopia. Ultrapassarmos essa dicotomia, ou é utopia, sonho e realidade, ou então é a dura realidade que deve ser enfrentada sem sonhos. É a realização daquilo que Baudelaire dizia, que a poesia é irmã do sonho. Não é ou poesia e sonho de um lado, ou de outro lado a realidade. É como se nós tivéssemos perdido essa capacidade de autodeterminação, de autarquia e de reconhecimento dos nossos próprios desejos. Eu lembro aqui vocês Aristóteles, né? Aristóteles, que desenvolvia a teoria dos temperamentos. Todos nós temos na corrente sanguínea os mesmos temperamentos, mas em dosagens diferentes para cada temperamento. O melancólico, o colérico, o flegmático, o sanguíneo. Ora, então o que dizia Aristóteles? Primeiro, para nós buscarmos a felicidade, por mais indeterminada que seja essa palavra, é preciso saber o nosso temperamento. Se o nosso temperamento é melancólico, se é colérico, se é sanguíneo, se é flegmático. Por que é preciso conhecer o nosso
temperamento, portanto, o autoconhecimento. Porque, dependendo do nosso temperamento, nós encontramos satisfação em objetos diferentes. O melancólico, por exemplo, encontra maior satisfação no estudo solitário. O sanguíneo, que é empreendedor, que é ativista, que é intervencionista, na atividade. Todos contribuem à mudança do mundo, cada um no seu ritmo. Agora, o grande problema é saber, então, conhecermos para sabermos que objeto pode preencher e nos dar satisfação, ou então nós precisamos saber quando e se esse objeto vai se apresentar. Portanto, existe uma indeterminação que faz com que essa busca idealizada, não é que o que é a utopia? É um ideal que, por mais que seja realizável ou não realizável, ou realizável em parte, é aquilo que põe em movimento a ação. É aquilo que confere confiança à vida. Né? Eu acho que nós temos, nesse momento, uma espécie, como eu disse no início, de fechamento do futuro, que era antes uma promessa e agora se apresenta como uma ameaça.